uma noite aí de palavra, né? Mais uma noite de estudo, reflexão. Uma boa noite aí, Micael. Para nós é extremamente agradável. Você que está pelos cristãos pela verdade, você que está aí pelo Gotas de Teologia e você que está aqui ao vivo pela comunidade bíblica O Caminho e conosco aqui também no Zoom. Boa noite, a paz, Renzo. Deus abençoe, paz, Pastor Anderson, que estão aí adentrando. Pode começar a chamar aí a turma, em nome de Jesus aí. Vamos começar. Hoje tem muita coisa para se falar, né? Nós vamos falar sobre o monoteísmo, né? As grandes religiões monoteístas, né? E isso é o que vai nos levar, né? Eu já vou compartilhar o nosso slide. Espero que a gente consiga terminar essa aula hoje, né? Para a gente partir já para a quarta aula. Você que é aluno do IBAD e já pode pagar o seu próximo livro, tá? Nós estamos estudando a religiões comparadas, os alunos têm o seu livro. Você que está adentrando aí, que não tem o livro, pode entrar em contato, fazer sua matrícula, né? 200 páginas aí de puro conhecimento, tá bom? Então vamos lá, o grande professor André Moreira, isso é a grade do IBAD, são 24 livros. Você que começou essa jornada conosco, realmente aproveite esse tempo, né? Um material que vai te acompanhar para o resto da vida, ok? Aqui está a grade, né? Desde aconselhamento pastoral, cristologia, evangelhos, hermenêutica, história da igreja, homilética, né? E o grande livro que nós já estamos estudando. Esse é o conteúdo que você vai ter na sua estante, é um conteúdo para o resto da sua vida, tá? Está aqui os preços, tá? O preço do certificado, o preço da matrícula, o valor que você paga por mês, tanto na opção individual quanto de casal, tá bom? E o próximo livro é esse do Emerson Cavalheiro. Você que já tem um período aí longo no IBAD aí, como pastor Anderson, Renson, né? Pode acompanhar aí. O Emerson, ele é um dos maiores professores do próprio IBAD. Ele que dá aula ao vivo e as gravadas lá de Pindamonhangaba, tá? Então, o próximo livro é Evangelismo. Essa matéria que nós estamos estudando, que é o que vocês conheciam como seitas e heresia, é uma preparação justamente para a gente entrar no evangelismo, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar das grandes religiões e monoteístas, né? Então nós vamos falar aí do desenvolvimento do monoteísmo, judaísmo, zoroastrismo, cristianismo, islamismo, ok? Isso aí. Eu espero que vocês já assistiram a aula de Pindamonhangaba, o próprio professor, o autor do livro, né, escreveu. E vamos aí à introdução, ok? Aqui a figura mitológica dos deuses gregos, né? Essa ideia politeísta. Há um Deus rei, mas há vários deuses, né? E hoje nós vamos analisarmos, né, como o politeísmo ele se tornou uma religião monoteísta, né, nos aspectos que foram fundamentais para o desenvolvimento do monoteísmo, ganhou uma expressão nova, né, na atualidade, porque essa palavra monoteísta é nova, né, não é nos primeiros séculos, no primeiro tempo, né, antes de Cristo, né, não tinha essa palavra, né, e a gente vai observar o seu desvelar dos pontos de vista mais do fenômeno antropológico, ou seja, do homem,
do saber, né, que é a filosofia, e também do ponto de vista histórico, né? E dessa forma a gente vai procurar essa noite poder entender a complexidade oculta, né, por trás do pensamento religioso monoteísta, ok? Aqui também tem uma figura dos egípcios, né, eram politeístas, né? Então, quando a gente vai viajar ou remontar, estudar a história, a antiguidade, nós vamos encontrar a humanidade imersa no politeísmo. Quando Moisés começou a escrever o próprio livro de Gênesis, né? Eu espero que todos aqui concordem, né? O próprio livro de Gênesis, ali, quando ele começou a escrever Bereshit bara Elohim, né? No princípio, né? Ele já está olhando para a humanidade, vendo ali, havia mais ou menos já uns 3.000 deuses. Então, David Hume, o filósofo escocês do século XVIII, começa a sua reflexão sobre a religião. De fato, né, o politeísmo foi por séculos a prática religiosa mais comum para a humanidade. Mas o que tornou o monoteísmo a religião da maioria mundial? Né? E o que perpetuou a sua influência por mais de 20 séculos? Então, a gente pode dizer, né, como Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, né, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A Bíblia, ela nos convoca, né, o próprio Josué, né, quando diz assim, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando, vocês querem servir aos outros deuses? Sirvam, mas eu vou servir o único Deus, o eterno. Né? Isso que é o monoteísmo, é o único Deus. Né? Então, o monoteísmo é simplesmente definido como a crença em um Deus. E é posicionado como oposto do politeísmo, a crença em muitos deuses. No entanto, nós temos que entender que a palavra monoteísmo é relativamente moderna, né? Foi cunhada aí no século XVII. A paz, pastor Anderson, a pastora Pri, dá um abraço aí, sei que vocês estão juntos. Coloca seus comentários, suas dúvidas, tá? Então, meados do século XVII, depois, né, do filósofo britânico Henry Moore, e vem das palavras gregas, né? Monos, nós sabemos que é solteiro, e teos, né? Deus, né? É usado mono em muitas palavras, né? A gente usa até no aparelho de som, né? Ou som mono ou som estéreo, né? É interessante isso. Então, teísta é mono de solteiro e teísta ou teos, né, de Deus, né? Então, um único Deus. Na tradição ocidental, essa crença em um Deus. E aí a Bíblia ela vai se referir especificamente ao Deus da Bíblia, né? O Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo, né? Sempre, quando a gente fala das religiões, por exemplo, judaísmo, cristianismo e islã, são as maiores religiões monoteístas, tá? São as 3 maiores religiões. E quando você escreve o Deus, tanto o Deus do Islã, o Deus do cristianismo e o Deus do judaísmo, que é o mesmo Deus, é a mesma referência ao mesmo Deus, você vai sempre escrever com D maiúsculo, porque ele é o único Deus, né? Mesmo sendo Islã, esse Deus é o mesmo, ele se refere ao mesmo Deus, né? Eles partem que é o mesmo Deus, ok? E então, como que o cristianismo é nada mais, nada menos do que o costume judaico, né? O judaico,
e é do judaísmo que vem o Cristo, o Messias, o Salvador das nações, a gente usa D maiúsculo para apontar esse mesmo Deus, tanto no judaísmo, no cristianismo e no islã. Ok? Alguma dúvida aqui? Podemos continuar? Então, aqui está o simbolismo da religião, tá? Das três maiores religiões, ok? Aqui o judaísmo, que provém o cristianismo e que provém o islamismo, ok? Isso é um conceito de universo para os antigos, tá? No monopoliteísmo, o que acontecia? Eles partiram do princípio de três reinos, ok? Os céus, terra e o submundo. Mesmo não tendo muita certeza dessas coisas, esse mundo conhecido do submundo era o mundo dos mortos. Então o céu era o domínio dos deuses, sempre, né, dentro das culturas, a religião nos povos, né? Então o céu era o domínio dos deuses, estava repleto de uma multidão de divindades compreendidas em gradientes de poderes. As grandes civilizações antigas, né? Muitas civilizações antigas tinham um deus dominante, ou um rei dos deuses, né? Como outras divindades sendo responsáveis por vários aspectos da vida. Então a gente vai encontrar isso. E um dos maiores exemplos é a própria mitologia grega, né? Que a gente vê aí Zeus, o caos, né? E onde brotam os deuses, né? E a gente vai observar em outras culturas também, né? Então, a antiguidade, quando você assiste, por exemplo, Troia, né? Quando você assiste os filmes antigos, você vê que havia muitas consultas aos deuses, né? E isso era em cada região, em cada lugar, né? Quando nós estudamos a própria Bíblia, a gente olha e consegue ver, né, essas divindades espalhadas ao redor e em torno do próprio Israel de Deus, ok? Trazida por estrangeiros, pelas invasões, por lugares onde eles conquistaram, pelas terras, entendeu? A gente pode ver. Então, esses deuses eram aspecto que servia uma corte de conselheiros, né? Era simplesmente como mensageiros para os humanos abaixo. Muito desses poderes transcendia cruzar para a terra abaixo em várias manifestações. Eles também podiam viajar para o submundo, e nessas manifestações era conhecido como quitônicos, né, ou poderes do submundo. Algumas das divindades menores, conhecidas como os demônios, passaram a ser percebidas como más com o tempo, né? Foi com o tempo essa construção, tá? E a minha pergunta hoje, que não quer calar, quem foi, né? Vamos colocar assim, quem foi o inventor do monoteísmo? Ou seja, melhor, quem começou com o monoteísmo, né? Alguém quer falar, quer explicar isso? Quem foi que começou essa ideia do único Deus? Ô, Varão, tá ouvindo A aí? paz, Mica, pode falar. Paz do Senhor. Então, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que começou com Com Abraão, né? isso Abraão? mesmo, foi com Abraão. É, eu, eu vou colocar aqui, né? O autor ele não falou muito sobre isso, né? Mas nós sabemos que a Bíblia, lógico que começou um chamado de Abraão, foi o que legitimou isso, né? Foi o que legitimou, né? Então, nós podemos aí tranquilamente afirmar que foi o judaísmo através de Abraão, né? Do pai Abraão. Mas
O povo antigo, desde da humanidade, começou em Adão e Eva, eles sabiam, né, quem era o único Deus. Noé sabia dessa, dessa manifestação. É que isso se perde, né, porque o homem é um ser religioso. Ele tem a capacidade de criar deuses para ele, entendeu? Então, essa é a grande razão da manifestação, né, da grande manifestação é, da, do homem. O homem é um ser religioso. Então, quando ele está distante de Deus, ele tem condições de criar deuses para ele. E lógico que Abraão recebe um chamado de Deus assim importante, mas já havia, né, é, manifestações de um conhecimento de Deus e umas leis universais sobre isso, né? O autor ele não afirma muito isso, mas é muito discutido dentro da própria teologia, né? Do curso de teologia do início das religiões, né? Então, apesar das múltiplas discussões em torno do tema monoteísmo que conhecemos hoje, assim, ficou forte, enraizado no próprio Abraão, tá? Isso, ela vai pegar força mesmo dentro de um povo, por quê? Porque Deus chama Abraão para construir um povo, né? E aí vai criar raízes naquilo que estava se perdendo, na oralidade, entendeu? Por isso que Deus chama Abraão para fazer um povo que conhece os atos e os feitos de Deus, entendeu? Mas não que já não tinha, né? Assim, muita história entre os próprios judeus, né? Que isso já circulava em tribos, né? Em pequenas tribos, né? Mas não tinha tanta força por causa do coração do homem perdido, né? Sem a manifestação de Deus, ok? Entenderam? Então vamos lá. Então é o chamado, né, de um morador do Ur dos caldeus, né? A Bíblia Sagrada nos conta de seu chamado, que fez abandonar o culto a outros deuses. Nós sabemos muito bem que alguns de vocês, né, sabem muito bem que o próprio pai do Abraão era fabricante de ídolos, né, esses deuses, né, que a gente chama de idolatria, né? Então Gênesis 12 marca esse chamado, né? Não havia até então o desenvolvimento do judaísmo num povo, né? Deus se manifestou de várias vezes. Teve o dilúvio antes desse chamado, né? Teve a Torre de Babel e nisso a idolatria estava se espalhando, gente. Então o monoteísmo é essa clara concepção e a certeza da crença no único Deus. E aí nós podemos tranquilamente afirmar que não há credo comparável nos vários cultos éticos anteriores ao judaísmo. Não há uma certeza absoluta para se afirmar, né? Embora a tradição oral fale que sim, tá? Então é o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de vocês um grande povo. Aqui Deus mostra a sua intenção de construir um povo que realmente não se perca e adore o único Deus, porque até então estava se perdendo. Todos que conheceram o nome de Deus passou entre seus filhos tudo, mas estava se perdendo, não ganhava força, né? E aí ele chama aí Abraão: abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que havia comprado em Harã.
ok? Então aqui é o começo de tudo. Alguns historiadores vai falar que Abraão tinha que sair porque ele ia morrer, mas Deus deu a ordem, sai da sua terra, né? E diz que Deus deu essa ordem justamente porque quando você nega a divindade local, do local onde você está, você possivelmente era morto, né? Como um herege, né? E a cidade de Harã tinha os seus deuses, os vários deuses, né? Conta-se uma história oral, né, que se espalha, que está no livro das tradições, né, no Talmud, que Abraão entrou, né, na loja do seu pai, ficou lá e tomando conta e de repente ele pegou uma madeira e começou a quebrar tudo, quebrar tudo. E o pai entrou e essa história é contada no meio dos rabinos, né? E o pai, quando entrou, falou: meu filho, mas o que você fez isso? Não, eu não fiz nada. Aquele Deus ali pegou a madeira e falou: eu sou grande. Não, eu que sou maior. Ele pegou e deu na cabeça do outro. Aí o outro falou: não, eu que sou maior. Ele foi e quebrou o outro. E por fim, não, há um Deus maior. Ele foi, deu na cabeça dele mesmo e se quebrou. E o pai dele: como que eles fizeram isso? Como que ele fez isso? Se ele não tem mão, né? Se ele não. Ele tem boca, mas não fala, né? Ele tem olhos, mas não vê. Aí Abraão dissesse bem, meu pai, né? Então, quando Abraão conheceu o verdadeiro Deus, né? O único Deus, né? E ele expôs isso, ele falou: não, ele ansiava isso, né? Ele tinha certeza que agora só havia um único Deus e que ele ouvia audivelmente, né, esse Deus, que não era coisa da cabeça dele. Então, isso que a gente precisa ter, né, essa certeza, né, algo incomparável. E, assim, esses ateus, historiadores, esse pessoal que estuda arqueologia, né, eles atribuem hoje um dos melhores e um dos maiores fatos, né, na história da religião ao judaísmo, que revelou que há um único Deus, que o Senhor é o único Deus, que há uma única divindade, né? Então, isso é graças ao judaísmo, ok? Então, o equivalente mais próximo de conhecimento compartilhado, né, foi encontrado nas obras de Homero, as Ilíadas, né, e Odisseia, Exíodo, a Teogonia, né, e nos mitos dos bardos, com base das histórias da criação dos deuses e heróis, né? Isso é os mitos gregos, né? Então não havia a autoridade central de uma igreja para ditar a conformidade de crenças, né, e práticas. Cada grupo étnico desenvolveu seus rituais e práticas necessárias para a adoração, né, constituindo em sacrifícios que eram transmitidos aos seus ancestrais pelos deuses. Era extremamente importante eles realizar esses rituais sem erros, né? O tempo da chuva, o tempo da colheita, né? Orar para chover, fazer sacrifícios. Então, cada tribo, cada etnia, cada raça, né? Cada povo, eles cultuavam os seus deuses com frequência e desenvolver a prática. É lógico que havia as práticas mais bizarras, né, e desagradáveis, né? Havia uns rituais que, pelo amor de Deus, né? Mas é isso que a gente precisa entender. Então, embora o termo monoteísmo em si seja moderno, né, a gente sabe que também houve uma tentativa, né, que causou muito furor no Antigo Egito. O próprio Akhenaton,
né, Akhenaton, ele tenha tentado, né, ele eliminar todos os deuses e colocar o Deus Sol, né, na religião egípcia. Mas isso surgiu muito furor, né? Não deu certo porque a ideia dele não era uma pretensão espiritual, não era uma pretensão devocional, mas era uma pretensão de poder, né? Então, essas nações politeístas, elas têm festivais religiosos, né? Então, acabava desmontando todo o calendário da nação, né? E essa foi uma empreitada, né? Há muitos historiadores que essa empreitada foi a primeira pretensão monoteísta da história, mas na verdade, sem fatos e sem dúvida, foi Abraão, tá bom? Que traz essa ideia. Outra fonte de raízes do monoteísmo antigo pode ser encontrada também numa religião chamada zoroastrismo, tá? Que se tornou um culto estatal da antiga Pérsia. Zoroastro foi um profeta. E nós vamos ver um pouquinho mais a respeito dele, que promoveu a adoração a uma divindade suprema, Ahura Mazda, né, o criador de tudo no universo. No entanto, a Ahura, né, a Ahura deixa eu desligar aqui, estão tentando me ligar. Espera aí. Eu estou em aula. Aí, no entanto, né, a Ahura Mazda emanou, né, 6 ameixas pentas primárias, né, forças espirituais, bem como as outras iasatas, poderes abstratos, estavam em oposição polar a outras forças, por exemplo, ok? Também, né, o chamado caos lá da mitologia grega, né, que criou todos os deuses, né? Então nós precisamos entender que o judaísmo antigo continua a receber a maior intenção, irmãos, de criar as origens do monoteísmo na tradição ocidental. Mais recentemente, alguns estudiosos estão aplicando o termo monolatria. Você sabe o que é o termo monolatria? Alguém sabe me dizer? Alguém quer compartilhar com a gente o que é monolatria? Todo mundo quietinho? Monolatria, eles acusam Israel que ele era monolátrico. Ou seja, a monolatria é que ele tinha um Deus como rei, né, o Senhor dos Senhores, e tinha outros deuses, né? Na verdade, muitos historiadores aplicaram a isso, né? Mas houve momentos dentro de Israel que eles eram parecia que estava praticando as monolatria, né? Então é um sistema que reconhece também a existência de outros deuses, mas opta por adorar apenas um, né? Então havia muitas manifestações de povos assim também, que praticava a monolatria. Ele tinha um deus rei, né, um deus poderoso, e por opções, às vezes, recorria a alguns deuses, né? Isso te faz lembrar alguma coisa, né? Eu não sei se você consegue entender hoje alguma expressão de cristianismo que praticamente ele pratica a monolatria, né? Então, os antigos judeus, eles concebiam uma hierarquia de poderes no céu, né? Filho de Deus, né? Então a gente pode ver isso daí em Gênesis 6, anjos, arcanjos, os mensageiros de Deus que comunicam a vontade de Deus aos humanos, querubins e serafins. Os judeus também reconhecem a existência dos demônios, como muitos exemplos no ministério de Jesus, nos evangelhos, em seu papel como exorcista. Então, isso daí, eles não tinham uma teologia sistemática, né? Até o cristianismo, perto do judaísmo, nós fomos os primeiros de todas as religiões conceber
um estudo mais explicativo sobre a Bíblia, né? Os próprios judeus, quando a gente entra lá no século I, o próprio judaísmo ele não tinha uma crença formatada, era uma crença nos livros, nos escritos, no pensamento, mas não tinha uma teologia pré-definida, ainda era meio confuso isso para eles, né? E o cristianismo quando os apóstolos entram, o entendimento da Bíblia ao todo, na visão de Jesus, o Salvador, é que começa, né, a elaborar um credo apostólico, né, um ensinamento melhor sobre a Bíblia, sobre toda a explicação sobre a manifestação de Deus. Tá? Nós precisamos entender, amados, é muito importante, que a Bíblia ela não cai do céu. Né? Não é um livro que cai do céu, ele é construído como a revelação, a inspiração. Ela vai usando pessoas que vão tendo experiências e vão conhecendo Deus e vão trazendo, né, essa revelação. Né? E é uma revelação gradativa, porque ela ao longo da criação do homem até o primeiro século depois da era cristã. Ok? Aí ela. E até aí ela não está formada, o cano, né? Ela vai se fechar lá no século III depois de Cristo. Ok? Alguma pergunta? Posso continuar? Alguma dúvida? Cadê o Renzo? O Renzo tá quietinho aí. Paz, Renzo. Então vamos lá. Então a história fundamental para a ideia de que os judeus eram monoteístas é quando o quê? Moisés recebe o mandamento de Deus no Monte Sinai. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você não terá o quê? Outros deuses antes de mim. O hebraico poderia ser traduzido como outros deuses além de mim. Isso não indica que outros deuses não existam. É um mandamento que os judeus não deviam adorar outros deuses. A adoração no mundo antigo sempre significava sacrifícios. Os judeus podiam orar aos anjos e outros poderes do céu, mas deviam apenas oferecer sacrifício a um único Deus, ao Deus de Israel, ok? Então, era muito interessante isso. E começa Deus se firmar. Por quê? Porque o povo está rodando, né, num deserto para entrar numa terra e está passando por povos, vai passar por nômades, por outras tradições, e Deus dá uma ordem, fala, não terão outros deuses além de mim. Ok? Então, as escrituras judaicas constantemente, gente, referem à existência dos deuses das outras nações na história do Êxodo, né? Da idolatria do Egito, da idolatria da Babilônia, refere-se sempre. Mas Deus luta contra os deuses do Egito para demonstrar que ele controla a natureza. Né? As 10 pragas no Egito justamente desmontando os deuses do próprio Egito, daquela grande nação, né? Porque o Egito antigo era um poderio, né? Era o centro da terra, praticamente era a nação mais desenvolvida, e Deus mostra para Israel que ele é o único, de fato, o único Deus. E por isso que você vai ver esse Deus ele se manifestando, Micael, esse Deus se manifestando, Tamira, de várias formas, de vários nomes, né? O Senhor Jeová. As escrituras judaicas, né? Ela constantemente, então ela se refere aos deuses de outras nações e ao Deus único, né? E é essa a fantástica do judaísmo, né? Que revela o Deus criador dos céus e da terra para todos os povos antigos, né? E
esses povos aí, eles estavam acostumados com outros deuses, os outros deuses das outras nações, né? E, e Deus se manifesta, gente, se manifesta, e a grande vertente, a grande demonstração de poder é nessa grande nação do Egito, que que o próprio Deus, com a sua força, tira seu povo e humilha todos os deuses daquela nação poderosa, né? E aí ele fica conhecido e temente. Então, essa certeza que vocês precisam ter do único Deus, né? E é nas páginas das escrituras que ele vai se apresentar com vários nomes, mais de 40 nomes, e com cada nome um significado. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus do céu, né? É engraçado, né? Que até numa batalha, né? Os inimigos de Israel escolhem ir para o vale porque eles falaram assim, ó, se o Deus que Israel serve é do alto, vamos levar eles para o vale, porque se ele é o Deus do alto, ele não vai ter poder lá no vale. Então, para vocês verem que as tribos, as etnias, eles levavam muito a sério esses negócios de deuses. Mas muito se esquecia que esse único Deus, ele se manifestava com vários nomes e de várias formas, né, para cada necessidade. Para você ter ideia, o que era cada necessidade, hoje quando você pede, quando quebra o cano da sua casa, o que você pede? Quem que você chama? Quem que você chama? O encanador, não é? Às vezes não aparece alguém que é pedreiro e acaba fazendo encanamento, e Deus se manifestava dessa forma. Ó, eu sou o Deus do céu, mas também eu sou o Deus do vale. Eu sou o Deus bandeira. Eu sou o Deus dos exércitos. Né? E isso, Israel foi com os judeus, né? Foram levando esse conhecimento do monoteísmo, né? Então, assim, embora, né, Israel oferecesse sacrifício ao Deus de Israel, eles compartilhavam uma convicção, né, de que todos os deuses também deveriam ser respeitados, né? Era perigoso irritar os outros deuses. Eles tinham isso em mente, né? E no próprio Êxodo 22, 28. Não blasfeme contra Deus, né? 22, 28. Ou não insultem os juízes, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo, né? Dos povos, né? Judas vai deixar claro isso, né? Que mesmo a gente tendo a certeza do único Deus, né? A gente não deve tirar uma das potestades dos demônios, né? Judas ele vai ser muito mais claro do que isso, que nem as hierarquias celestiais fazem isso, né? Então Israel tinha essa ciência, ok? Então os judeus nunca insultassem Deus das nações, né? Com a destruição do templo em Jerusalém, gente, pelos romanos em 70, os sacrifícios de culto já não eram mais possíveis. Os últimos líderes do judaísmo, os rabinos, começaram um longo processo de reinterpretação da adoração, né? Vocês sabem muito bem que não só foi em 70, né? Em 70, porque em 70 foi destruído o templo novamente, né? Foi destruído o templo novamente. Mas quando Israel foi para a Babilônia, por exemplo, né, o templo foi destruído, foi saqueado, sumiu a arca, né, e havia o quê? As facções, né, os hereges, as seitas, né, as seitas judaicas. E um dos exemplos grandes, né, nós tínhamos duas seitas grandes dentro de Israel, ou seja, quais seitas grandes que havia em Israel? Os saduceus e os fariseus, né? Os fariseus,
já não acreditava mais no sacrifício. Tá? Os fariseus já não acreditavam. Então, desde da ida para a Babilônia, os fariseus já não gostavam mais de sacrificar. Quem fazia o sacrifício era o saduceus. Né? E aí 70 se consolidou. Acabou o sacrifício. Né? Em 70 depois de Cristo. Acabou o sacrifício. Por quê? Os saduceus já tinha certeza que a presença de Deus não estava mais no templo. Entendeu? Então, mas aí em 70 acaba todos os sacrifícios e já não havia mais sacrifícios. Ok? Alguma dúvida aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tamira, Mica? Eu quero falar referente os 40 nomes que Deus tem, né? É que assim, aquela parte lá que fala o grande eu sou, seria relacionado a esses nomes? Porque ele tem vários Não, nomes, não? não. O grande eu sou, é o verdadeiro nome de Deus. É outro nome? É. A própria. Deixa eu fazer uma pergunta para você, tá? Deus. Quando eu falo Deus, eu creio em Deus. Eu acredito no Deus criador dos céus e da terra. Deus é nome ou título? É o título. Título, exatamente. Então, esses nomes que Deus se apresentava eram nomes de necessidade. Tipo, por quê? Porque havia muitos deuses, entendeu? Então, para que Israel nunca pensasse assim, eu vou buscar o Deus da água, eu vou buscar o Deus, aí ele se apresentava, né? Eu sou o Senhor, eu sou o Deus dos exércitos, eu sou suficiente, porque é eu que luto a batalha de vocês, entendeu? Vocês não precisam procurar o Deus da guerra, eu sou o Deus da guerra, entendeu? Eu sou o Senhor que vai lutar essa peleja por você. E ele se manifesta assim, com esses nomes pejorativos de. Por quê? Era para poder enfrentar, para que Israel não caísse na idolatria ou na monolatria, sabendo que tinha um Deus, mas ia buscar um Deus ali para uma necessidade, entendeu? Que não cair, para que não caísse nessa de, eu adoro o Deus de Israel, mas ele é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, mas agora eu preciso do Deus que cura. Aí Deus falava, não, eu sou o Jeová Rafá, eu também curo, entendeu? Você não precisa buscar, porque o mundo antigo, Tamira, estava envolvida em vários deuses, mas Deus tem um nome, né? E esse nome verdadeiro é pronunciado, é apresentado a Moisés. Ok, Deus se revela a Moisés e traz esse nome verdadeiro, que Abraão é o pai da fé, tudo, mas Abraão não sabia o nome desse Deus. Né? Embora Abraão falasse com Deus, né? Ouvia Deus, viu Deus, né? Viu o anjo do Senhor falando da parte de Deus, o próprio Senhor falando com ele, né? Então, tremendo, mas é Moisés que traz esse nome de Deus. E aí, em Israel, o que eles falavam? É errado pronunciar o nome de Deus em vão. E o último rabino que falou o nome de Deus correto, né, que é conhecido pelas letras Y, H, W, H, né, e Iva, Re, Va, né, que a gente não é Iavé, né? Porque eles tiraram eles tiraram a consoante. A gente não consegue, né? A gente não sabe pronunciar o nome, né? E esse Ivarré, né? Que a gente não consegue pronunciar esse nome, né? Que as letras lá. O último rabino que pronunciou esse nome corretamente foi Jesus, entendeu? Mas Deus tem um nome, né? Tem uma seita, né? Cristã que fala que o nome é Jeová, mas não é, entendeu? Não é, tá?
Então, é isso que a gente precisa ter a certeza, né? E nós vamos saber o nome de Deus, o nome Só verdadeiro de lá. Deus só na glória agora. Verdade. Tá ok? Tá Então, bem. gente, Êxodo 22, 28, né? Então, esse foi um longo processo, né? Do judaísmo, os rabinos começaram um longo processo de reinterpretação, adoração e um foco no monoteísmo, né? E não mais na monolatria, porque eles conseguiram entender que havia realmente um único Deus mesmo, né? Que estava lá o tempo todo se apresentando, né? De várias formas, tá? Então, apesar da religiosidade por trás, gente, do conceito do monoteísmo, jamais foi exclusividade da religião, né? Então, com o surgimento das escolas da filosofia grega por 600 anos antes de Cristo, em Mileto, tá? A especulação filosófica sobre o universo e o lugar dos humanos nele começou a espalhar toda né, na bacia do Mediterrâneo, lá onde era o mundo antigo. Muitos filósofos reuniram alunos ao redor dos discípulos e eram esses alunos que frequentemente escreviam os ensinamentos e os passavam para a próxima geração. Tá? Nossa, a gente aqui, a gente está falando do período da escrita, tá? Em 600 antes de Cristo. Nós sabemos que a tradição bíblica ela foi oral, né? Ela começou a ser espalhada de história para história, para né, de família para neto, para bisneto, para né? Assim que foi passado, né? Até chegar à escrita. E a escrita chega quando? Quem é que começa a registrar os livros? Moisés, né? É Moisés que é o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Ou seja, esses livros que vai fazer parte da Torá, né? Do livro do judaísmo, ok? Então vamos lá. Então a filosofia também estava associada às altas classes, né? Sempre foi, né? A gente tem que pensar que no mundo antigo estudar era caro, né? Se a gente reclamando que o estudo ainda é caro, né? Você precisa de ver no mundo antigo. A verdade é que estudo era para pessoas ricas, né? Os pobres não tinham vez, né? Então, esse tempo aí, até depois de Cristo, só os ricos estudavam, tá? Então, os ricos tinham tempo e lazer para se dedicar, né? À forma do ensino superior. E aí, com o passar do tempo, gente, a especulação filosófica a respeito do divino também alcançou pessoas comuns como nós, né? Assim como o monoteísmo, e ensinou um modo de vida, oferecendo suas próprias interpretações morais e espirituais, ok? Então, a nossa evidência mais antiga para as comunidades cristãs, a gente vê o quê? As cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, ela vai trabalhar isso, vai levar, vai expandir aos mundos, aos povos, né? Vai evangelizar o mundo, levar um único Deus, né? Tem a demonstração lá do apóstolo Paulo lá na Grécia, né? A hora que ele fala, ó, ele aponta, né, a uma escultura que era só uma pedra. O que eu falo é desse Deus aqui, que não tem rosto, né? Que não tem mão. Eu falo do único Deus, né? E Paulo começou a levar esse reconhecimento, né, diante das cartas, do Evangelho, a manifestação desse Deus. Né? E aí as pessoas começaram a reconhecer, né, o reconhecimento judaico nos poderes do universo. Né? Muitas manifestações do divino foram aceitas nos mesmos gradientes de poder na Ásia, mas apenas o Deus de Israel deveria ser adorado. Né? E diz assim, né? Mesmo que haja os chamados deuses no céu ou na terra,
como de fato existe, muitos senhores, ainda assim, para nós há um só Deus. Para quem que ele está escrevendo isso daqui? Deus o Pai. 1 Coríntios 8:5. Ele está escrevendo lá na Grécia. A segunda maior cidade mais importante do Império Romano. Paulo frequentemente reclamava dos deuses dos outros, né, que impedia a sua missão. Isso está registrado lá em 2 Coríntios 4:4. Abre aí para mim, Tamira. 2 Coríntios 4:4. Achou? Pode ler? Estou abrindo aqui no computador. Tá. 2 Coríntios 4:4. Né? Aí, pessoal do Comunidade Bíblico Caminho. Pode ler? Pode. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você viu o que o Paulo fala? Os deuses deste século. Né? Quer dizer, ele não nega que não existe outros deuses, né? Mas, por exemplo, para nós só há um Deus. Né? Para nós só há um Deus, que ele é Pai de todos nós. Ok? Isso que nós precisamos entender. Ok? Alguma dúvida aí, Mica? Posso continuar? Tá entendendo? Quer fazer um apontamento? Pode Então, continuar, gente, meu irmão. posso continuar, né? Desculpa a nossa falha técnica aqui. Então, gente, até a destruição do Templo de Jerusalém, os primeiros seguidores de Jesus estavam de acordo com o ditado judaico de que os sacrifícios só podiam ser oferecidos ao Deus de Israel. Nós sabemos que esses primeiros seguidores começaram a incluir outros elementos de adoração em relação a Jesus, né? A batizar, por quê? Porque era uma ordenança, né? Pessoas em nome de Jesus, curando, eles estavam expulsando demônios, né? Em seu nome, e expandindo o conceito de perdoar pecados em seu nome, orações e hinos dirigidos a Jesus. Aqui o sacrifício agora não tem mais animais, né? Mas o sacrifício é aquilo que Romanos fala, né? Apresentei o vosso corpo, né? Apresentei vossos corpos como culto, né? E é isso que nós entregávamos, né? Que é o nosso culto racional, né? Que nós agora estamos levando Deus, né, em nós e através de nós, né? E aí o cristão começa a mostrar para esse mundo antigo que agora existe somente há um só Deus que veio do judaísmo, que se apresenta do judaísmo e está atingindo todos os povos, ok? Esse é o grande conceito, tá? Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o judaísmo, tá? Alguma dúvida do que a gente falou sobre o monoteísmo? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Posso continuar, pastor Anderson? Posso continuar, pastora Pri? Né? Alguma dúvida? Cadê o Renzo? Chama o Renzo aí de volta, gente. Cadê ele? Então, nós vamos entrar agora no judaísmo, tá? Tá bem cumprida essa lição. Então, o judaísmo, né, ele está entre as 3 maiores religiões monoteístas, né, ainda hoje praticada, né, o judaísmo é a mais antiga, é ela que traz a história, né, suas tradições, né, são mais de 5.000 anos, né, de história. Os judeus possuem aí um calendário próprio, que remonta à origem do universo. Apesar do número, assim, cada vez menor de adeptos, ela continua sendo uma religião importante, relevante,
ela é a compreensão da religiosidade nos dias de hoje, né? O judaísmo nasceu, do judaísmo é que nasce o cristianismo. E assim como o próprio islamismo conserva diversas tradições herdadas da Torá, né? Reconhecendo ainda Abraão e Moisés como os grandes profetas, né? Então você vê, do judaísmo provém o cristianismo, do judaísmo também, né, sai o islamismo, né, e grandes homens, né, como Abraão, Moisés, o próprio, eles respeitam muito Jonas, né, Jesus, né, eles respeitam. Então, muitas coisas ainda saem da própria Bíblia, do próprio judaísmo para o islamismo, né? E aí é que mantém essas tradições, né? Eu ia comentar algo aqui que veio, eu me lembrei e esqueci, né? Eu tive na Estação da Luz, né? Quando veio os pergaminhos do Mar Morto. E lá, né, reuniu as religiões, né, os muçulmanos, né, a gente lá, os judeus, né, em peso. Né, o judaísmo ela é um ponto, né, nós estamos aí há uma semana aí das eleições, há menos de uma semana das eleições, né, e há 6 dias das eleições, e há um partido que tem lançado aí a ideia que política e religião não se mistura, né? Israel, o judaísmo é prova que política, religião, ela está juntas e dentro da sociedade, né? O islamismo, ela é prova que a religião ela faz parte da política e da sociedade, né? Em alguns países mais cristãos, né, do que a gente, embora o Brasil seja um país cristão, se você falar que a gente é 40%, né, o cristianismo é 40% no Brasil, né, no meio de inúmeras religiões. Então, ele é um monopólio, né? Ele é um monopólio. Eu me lembro quando o Spotify surge lá em 2004, a ideia do Spotify, ela chega com força aí em 2012, mais ou menos, aí no nosso mundo, essa ideia de streamer da música, o mundo começou a criar, né, streamers, né, para concorrer, né, para ser produzido no iPad, no iPhone, né, e o Spotify ele tinha isso, 40% da transmissão no mundo, e a corte, quando estava julgando, né, se era lícito, se o Spotify transmitir essas músicas e pagar misérias, né, pelos cliques para os músicos, falaram assim, vocês são 40% da transmissão mundial, você é o monopólio, né? Então, quer dizer, o cristianismo ele é grande aqui no Brasil. E por que ele não pode influenciar a sociedade, a política? Por quê? Por quê? Né? Então, esse negócio de política e religião não se discute, é lógico, se debate com respeito, né? Com respeito. A gente precisa ter respeito às outras religiões, tá ok? Então é isso que nós precisamos entender, tá bom? Nós precisamos respeitar, né? Não ser agressivos, tá? Então, o judaísmo ele nasce dos antigos hebreus, né? Nós sabemos muito bem. É um povo inicialmente nômade, né? Nômade, né? É um povo de etnia, né? Ele começa aí sem uma característica de povo, aí no chamado, né? Ele vai ter sua origem lá em Ur dos Caldeus, né? Na verdade, uma das primeiras cidades do mundo antigo, né? Poderosa, né? Ur era uma cidade poderosa na Mesopotâmia, ok?
Abraão deixa sua família paterna para iniciar uma peregrinação que mudou a sua vida e a história do mundo, tá? E mudou seu nome também, né? E deu origem a esse povo que resiste até hoje, né? E resiste até hoje por causa de Deus também, né? Deus mantém o seu povo. Com os hebreus surge o quê? O judaísmo, religião que não se limitou a uma única região ou povo, mas alcançou o quê? Várias nações. Né? Desde que Deus chamou, Israel queria ser uma nação, né? Mas na verdade o plano de Deus era espalhar esse povo para influenciar, né? E por isso que ele usou a igreja, né? Assim eu tô ajudando aqui os dispensacionalistas, ok? Então, aí Deus precisou da igreja para poder, como alguns dizem, né? Israel falhou, né? Israel falhou, mas Deus não falhou. Né, Mica? Concorda comigo? Opa, Nem, com nem certeza. na verdade, Israel não falhou, né? Ela cumpriu seu propósito de trazer Jesus, né? Essa é a verdade. Verdade. Tudo dentro do controle de Deus, né? Tudo no controle de Deus. Então, gente, a influência do judaísmo, no entanto, ultrapassa a religiosidade, estendendo-se a campos da cultura, né, ciência, ética, saúde e, gente, até culinária. Hoje, Israel, pelo tamanho que ele é, né, o país que ele influencia, gente, principalmente na área de tecnologia, né? E você vê que agora eles parece que vão até ajudar a Ucrânia, né? Porque tem uma tecnologia, um poder lá, né? De, de sobreviver a ataques aéreos, né? E provavelmente eles vão mandar aí algumas baterias antiaérea, né? E baterias para evitar ataque de mísseis na cidade central lá da Ucrânia, né? Então, a história começa, né? Em 2000, mais ou menos, a 1700 a.C., né? A história do povo judeu começa antes, né? Mas aqui é o ponto importante como povo, como esse conhecimento maior, né, de Deus, o Deus único, né? Então, de 2000 a 1700 a.C., com o quê? Com a viagem de Abraão para Canaã, né, que era a terra prometida, a terra dos patriarcas, né, que a gente vai chamar esse período de Abraão, Isaac e Jacó, né? Onde Deus vai se apresentar. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Todos depois que vem deles, né? E você vê que a oralidade e já está alta, né? E cada vez que Deus se manifesta, ele se apresenta levando o nome desses patriarcas, né? E de 1700 a 1300 a.C., nós vamos ver a formação do povo hebreu no Egito, né? De José a Moisés, né? Aí José é vendido, né, lá no Egito e depois ele leva o seu pai Jacó, né, e seus irmãos e lá ele vira um grande povo, cresce na melhor nação, na maior nação, né? E depois o faraó que está lá esquece, né, do que o seu descendente prometeu a Moisés, a José, né, esquece e começa a oprimir o povo estrangeiro que habitava lá, né, na melhor terra do Egito, né? E aí de 1300 a 1200 antes de Cristo, o êxodo, né? A famosa peregrinação do povo hebreu, né, no deserto, a abertura do Mar Vermelho, né, rumo ao quê? A ocupação de uma terra que eles ocuparam e tiveram que sair e depois voltar, né? No início desse período foram escritas o quê? As leis, os primeiros escritos religiosos do povo judeu. Gente, alguém sabe me dizer por quê
que Deus levou o povo para o Egito? E por que Moisés foi criado no Egito? Não. Por que Eu José foi... acredito. Posso falar? Hã? Oi? Posso dar uma opinião aí? Pode, lógico, sempre. Bem-vindo. Eu acredito que foi o plano de Deus para poder fazer com que Israel ficasse protegida, de certo modo, porque o Egito na época era uma potência. Então ali eles teriam uma certa proteção para poder crescer em número, né? Tanto é que a Bíblia fala que o faraó que sucedeu o que algum faraó lá que já não tinha mais conhecimento de José, ele se assusta com o tamanho do povo e a gente já sabe o que acontece. E Moisés ter crescido no palácio, acredito que também para ele aprender, né? Coisas de guerra, essas coisas, para poder instruir o povo. Eu acredito que seja isso, mais ou menos isso. Isso mesmo, Mica. Você falou tudo. Por quê? Você pode ver que o conhecimento de Deus, a história de Deus, diante da tradição, havia muita a tradição oral era predominante, né? Eles levavam a história de Deus, da criação, né? Dos povos, né? Eles levaram a lei oralmente. Mas o que acontece? Precisava de ter alguém que conhecia de leis, conhecia de organização do povo, né? Não é à toa que Moisés foi príncipe no Egito, né? E é ele que vai escrever as escritas, os primeiros escritos da Torá, né? Ele que vai escrever as leis, né? É ele que vai escrever o Pentateuco, o mosaico, a Torá, o livro dos judeus, né? O povo do livro, né? É ele que vai trazer isso e vai fundar essa nação. É ele que começa. Além de príncipe, ele, vamos falar assim, ele é o primeiro camarada que é doutor em divindade, né? Doutor nas ciências das religiões. É ele que conhece Deus, né? Conhece o verdadeiro Deus e conhece todas as outras divindades. Ele conhece o mundo religioso da sua época. Moisés, além de conhecer, ele é um grande estrategista, né? É um grande estrategista, ele é um grande homem formado em guerra, né? Então, o povo, ele precisava ficar lá, Deus precisava formar uma pessoa capacitada para levar o seu povo, né? Para cumprir o propósito de trazer o Messias, entendeu? Deus preparou tudo. Então não há aí contramão, né? Deus está formando um povo e forma no meio do deserto, né? Então é uma escola de preparação. Deus está preparando um povo forte, tá? Para caminhar sobre as águas, para carregar aí o nome de Deus, né, para santificar o nome de Deus, né, para mostrar que é um Deus único e prepare esse povo da melhor forma, no melhor local da época, no maior império, né, para trazer uma legislação, para trazer uma organização, para fazer um povo de guerra. E tanto que Moisés ele vai passar isso daí para Josué, né? E Josué vai ser o camarada que Moisés vai investir e passar todo o seu conhecimento. Gente, é tremendo isso quando a gente estuda a história, né, do povo de Deus. E a gente passa a entender, né, que Deus tem um propósito realmente para cumprir, né, nesse povo e o propósito dele continua, né, na nossa vida, né? Então é tremendo. Então, de 1200 a 1100 a.C. é o período de dominação dos juízes, né? De Otaniel a Samuel, ok? Aí, em 1067 a 977 a.C., a chamada Era Dourada de Israel, período em que a monarquia foi instituída, né? No qual governaram Saul, Davi
e Salomão. Ou seja, é o período também do reino, né, o Reino Unido, né? Esses são os 3 primeiros reis que vai levar aí 120 anos, ok? E aqui, 1000 antes de Cristo, é a construção do templo dedicado a Javé, né? O Deus Altíssimo, o grande El Shaddai, né? Esse é o templo, 1000 antes de Cristo, a construção do templo dedicado, o templo de Salomão, né? Assim como que a Universal gosta de chamar, né? Aqui 977 a 830 antes de Cristo, o cisma, né, entre Judá e Israel, que é o reino dividido, né? Termina a era dourada de Israel com a morte de Salomão e surge os dois reinos, né? O reino dividido, distinto, né? Israel e Judá. Quem lembra isso, né? Isso é a história de Israel, né? Quem estudou a história de Israel lembra. Quem lembra isso? Quantas tribos ficou para o Reino do Norte, né? Foi dividido lá, Reino do Sul e Reino do Norte. Quantas tribos foi para o Reino do Norte? Quantas tribos ficou no Reino do Sul? Quem sabe? Eu, hein? O silêncio me mata. Nem a escrita do Facebook. Fala, 10 Mica. tribos reino do norte. 10 tribos, Reino do Norte e 2, né? Reino do Sul. E 2 Isso reino aí. do sul. Isso mesmo. Então 722 depois antes de Cristo, o fim do reino de Israel, tá? Esse é opa, deixa eu apagar aqui. Então, o fim do reino de Israel, tá? O Império Assírio, ele conquista Israel e sua capital Samaria. Após aproximadamente 200 anos da divisão, você sabe que o Reino do Norte, né? Esse Reino do Norte, a promessa de Deus era incondicional, tá? Quando você lê aquele texto lá que fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E voltar sua face para mim, né? Eu perdoarei, era justamente a promessa para o quê? Para o Reino do Norte, tá? O que era? Era uma promessa condicional para o Reino do Norte. Qual era a promessa? Se vocês me servirem e seguirem meus estatutos, eu os perdoarei. O Reino do Sul, ele tinha uma promessa incondicional, independente de tudo. Deus pediu para eles o arrependimento, mas ele já tinha uma promessa incondicional. Qual era a promessa para Judá? Que não faltaria descendente ao seu trono, né? Por quê? Porque viria Jesus, e Jesus é o rei dos reis, né? Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, né? Ele vem da família pontas, né? Tanto Maria como José tinha parentesco de Davi, né? E ele fecha pelas duas pontas, tanto por mãe como pelo pai, né? E não faltou descendente para ajudar, tá ok? Isso é muito importante, anota aí, tá? Depois você vai pegar esse material aqui também. E após aproximadamente 200 anos dos dois reinos, né? Para preservar a memória histórica de seu povo, aí o reino de Judá reassume o nome de Israel, tá? Depois que eles vão para a Babilônia, ok? Eles vão para a Babilônia, volta para Judá, né? Reconstrói o templo, né? Através de Neemias, e aí eles assumem o nome como Israel para não perder, né? Perder esse nome, né? Porque o Reino do Norte foi dominado pelos assírios, vocês lembram muito bem. E qual era o esquema? Qual era o esquema do pessoal lá, né? Dos assírios? O que o assírio pegava? Ele ia lá,
pegava um casal, né, e desmontava. Fazia o marido casar com uma mulher assíria ou de outra nação e pegava a mulher e fazia casar com outro homem de outra nação. Por que eles faziam isso? Para que quando houvesse guerra entre o povo, eles não tivessem coragem de lutar. Né? Eles enfraqueceram o povo. Por isso que eles se tornaram o quê? Os samaritanos. Né? Ficou esse pejorativo, né? Que era o da Samaria, mas o Reino do Norte praticamente ele foi desmontado e Israel pegou ódio porque eram povos que estavam mergulhados em outras culturas, ok? Por isso que fez essa mistura. E Judá reassume esse nome de Israel para não se perder, como que eles eram descendentes de Israel também, né? Sendo Judá e a tribo lá de Benjamim. Ok? Forte, forte, forte. Ok. Alguma dúvida aí, gente? Posso continuar? Vamos lá. Então, em 586, aqui é marcado antes de Cristo a destruição de Jerusalém, tá? Mais de 100 anos depois da queda do Reino do Norte, tá? Os babilônios conquistam, né, Jerusalém e destrói o templo de Salomão, tá? Isso aqui eles indo para o exílio babilônico, né? Então a maior parte do povo é exilado, né? Nabucodonosor já tem um outro esquema, né? Ele leva os príncipes, né? Leva os líderes, os generais, né? Ele arranca em duas fases, né? Ele leva primeiro o povo da hierarquia a família real toda, né? Desde da primeira até a quarta, quinta geração, certo? Aí depois ele vem e busca os camaradas mais importantes do trabalho e só deixa o quê? Os velhos, né? Leva os novos, né? Para quê? Para construir uma cultura, desculturar, né? É isso que ele faz, né? Então, restando apenas alguns habitantes na terra desolada, é nesse período que surge o judaísmo puramente como religião, tá? Aí é nesse momento que eles é, que, que eles destroem o templo, que eles acabam com Israel, que some a arca da aliança, tá? É nesse período que começa a desenvolver o período da sistemática da religião judaica, né, como conhecemos hoje. É nesse período que eles começam, que eles partem, eles saem do templo e montam o quê? As sinagogas. É nesse momento que há um mergulho do judaísmo nas escrituras, na interpretação, no poder da palavra, né? É esse processo que ocorre naturalmente, tendo em vista a preservação cultural do povo fora de sua terra, né? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Isso daqui foi propósito de Deus, sim ou não? Tamira, abre Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Isso foi propósito de Deus, Tamira? Eu creio que sim. Então tá lá, vai, abre Jeremias 29:11 e lê nessa voz de profeta aí para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É isso aí. Então, Deus falando, né, nesse momento que eles estão indo para o exílio babilônico, né? E se nós continuarmos lendo, né, eu acho o 12, o 13 aí, dá uma lida para nós aí, devagarzinho. 12 então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Vai, continua. Tá.
E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Continua. Continua. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque assim diz o Senhor, acerca do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram conosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e faloei como figos podres que não se podem comer, de ruins que são. Você vê, né? Então, foi Deus, né? Você vê que é Deus mesmo. E ele leva para quê? Para que esse povo aprenda a buscar a Deus agora sem o sacrifício, buscar a Deus realmente se prostrando, né? Se rendendo a Ele, sem sacrifícios agora, né? Por quê? Porque ele vai estabelecer o trono de Davi eternamente. Ele vai estabelecer o Jesus, o Salvador, o eterno esperado das nações. Ele vai estabelecer aquilo que é maior do que a segunda casa, né? Que a glória da segunda casa, né? É maior do que a primeira. É Jesus, né? É Jesus. Essa é a glória maior do que a primeira. Então, é Deus que está fazendo, mostrando a transição, né, do tempo e a mudança do tempo. Então, eu quero falar às vezes para você, meu irmão, que você está passando por uma luta, está passando por um deserto, né? Você pode ter certeza que é Deus mudando, fazendo uma virada na sua vida. É Deus, né? O povo tudo chorando, tudo acabado. Aí ele falou: eu que sei o plano que eu tenho para vocês. E é plano de paz. Então, aqueitai-vos, irmãos, e sabeis que o Senhor é Deus, tá? Até as perdas, as maiores dores que causa em você, é justamente para fazer uma mudança, para você ser adulto, para você não ser mais criança, tá? Fique certo disso. Deus na história. Se Deus tirou algo que está doendo em você, é porque Ele está fazendo uma mudança. E eu vou falar uma coisa: aceita que dói menos. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Tá bom? Algum comentário, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Posso continuar? Cadê o Micael? Já saiu do serviço, Micael? Então vamos lá. 537. Estou ouvindo aqui, mano. Ô, Glória. Eu não posso de horas aqui, estou ouvindo. Ô, Glória, tá bom. Só estou recebendo a cajadada. Só tá recebendo a cajadada. Deus abençoe. Então, 537 a.C., Ciro II, imperador persa, permite que os judeus retornem à sua terra natal. Gente, pela primeira vez em décadas, a região da Judéia recebe novos habitantes, tá? 520 a 516 a.C. Nesse período é realizada a reconstrução do Templo de Jerusalém, tá? E 322 a 167 a.C., Israel goza de relativa liberdade política, grande e religiosa, até que a terra é conquistada por Alexandre o Grande, né? Se torna um imperador lá, né? Os macedônios. Esse período, gente, foi conturbado por vários conflitos, poder entre os sucessores de Alexandre, né? Aí a gente vai conhecer
um período da história aqui. E aí, 166 a 63 a.C., começa o quê? A revolta dos macabeus contra as restrições religiosas impostas pelos impérios helênicos, tá? Os macabeus eram um grupo de rebeldes que se rebelaram e emanciparam a região da Judéia, né? Esses macabeus aqui, eles vêm aí da divisão depois da morte do Alexandre o Grande, tá bom? E aí eles eram contra a religião, né? Eles defendiam os seus deuses, né? E era contra o culto, a adoração ao único Deus, né? E aí houve uma guerra, né? E a religião judaica, como religião oficial da nação, e a emancipação do reino, que passa a ser governado pela dinastia dos Amoneus, era contra, né? E aí tem uma longa história. Quem fez história da religião com a gente, né? História da igreja, história do judaísmo, né? História de Israel, né? Aprendeu sobre isso, tá? Se você não aprendeu, você vai aprender, tá? A gente vai falar isso aí. E 66 depois de Cristo, né? Diante das imposições romanas, né? O território judeu, surge uma grandiosa revolta, né? Lá no centro de Jerusalém, né? E 70 depois Nero também, né, que botou fogo, colocou a culpa, né, nos judeus, tá? Então, e isso daí se cumpre, né, a profecia lá que o templo seria destruído e seria reconstruído em 3 dias com a, a morte e ressurreição de Jesus, ok? 210 depois de Cristo, né? Aí começa o quê? A codificação da lei oral judaica, né? A Mishnah, tá? Em 390, tá? Eles trazem essa codificação, né? Da lei oral judaica, ok? Em 390 depois de Cristo, por volta do fim do século IV depois de Cristo, é concluído o Talmud, tá? O livro da história, né? De Jerusalém e das tradições judaicas. E uma série de textos comentados a Torá e o Pentateuco. Né? Você vê que os cristãos têm uma elaboração antes, né? No primeiro século, né? Depois de Cristo, a gente já está debatendo, combatendo, né? Tentando, como fala, a gente tem um querigma, né? A gente tem o credo dos apóstolos, concluído um Talmud, um comentário, um ensinamento e uma série de textos comentados da Torá, tá? Em 691 depois de Cristo, no local onde originalmente foram construídos os primeiro e o segundo templo de Jerusalém, é construído o Domo da Rocha, né? Um dos edifícios mais importantes, né? Lá da fé islâmica, né? Que está atrás do templo lá, né? Na verdade, é o local onde as, o pessoal quer construir o templo, né? O templo agora, né? O Domo da Rocha, né? Esse Domo da Rocha aí que impede, né, de Israel levantar o templo, né, o templo judeu, ok? Então, em 691 foi construído esse Templo da Rocha, ok? E o século VII, 1099 a 1291 depois de Cristo, as dominações dos cruzados. Nesse período, a Palestina foi administrada pela fé cristã, né? Era já a chamada Igreja Romana, né? Que já dominava o mundo, né? A Igreja era o maior poder, né? Representada por monges, organizações
católicas, né? Em 1564, a publicação de Shulchan Aruch, né? Um dos textos judaicos mais respeitados até hoje pela maioria dos judeus. Esse texto serve como referência para a interpretação da Torá, ok? Foi. Deixa eu ir aqui. E depois, em 1860 a 1914, inicia nesse período uma forte reocupação judaica da Palestina. Tá? Isso começa, os judeus começam a voltar, né, para a Palestina. Em 1860 ocorre a construção do primeiro bairro judaico da modernidade em Jerusalém, mais exatamente fora dos muros da cidade velha, né? Entre 1882 a 1914 ocorrem várias grandes imigrações, né, judaicas, e em 1909 surge a cidade, né, Tel Aviv, a primeira cidade moderna e completamente judia, tá ok? E aí, em 1939 e 1945, depois de Cristo, Segunda Guerra, Holocausto na Europa. O número exato de judeus exterminados nesse período é incerto, mas o número é estimado de 6 a 9 milhões, né? E em 1948, né, que dias atuais, é fundada o Estado de Israel, né, tendo como capital administrativa a cidade de Tel Aviv. Apesar dos grandes conflitos que cercaram a região, o Estado de Israel tem prosperado e se destacado como nação influente e politicamente revelada no contexto mundial. Tá? Então, vocês sabem muito bem que isso aconteceu lá na cidade de Aida, eu acho que lá na Holanda, né? E ficou empatado se Israel ia se tornar uma nação ou não ia, né? O pessoal estava migrando lá para a terra da Palestina, mas havia muitas dúvidas se ia virar uma nação. E foi um brasileiro que deu seu voto de Minerva, chamado Oswaldo Aranha. Né? Alguns dizem que esse voto de Minerva do brasileiro foi o que ajudou o Brasil, né? Que Deus tem cumprido essa promessa na nossa vida, né? Isso são especulações, tá, irmãos? Não tem nada bíblico, mas o povo fala que esse país ele é abençoado por Deus porque se cumpriu aquilo que estava lá em Gênesis a Abraão. Eu abençoarei quem te abençoar. Quem Deus usou para abençoar Israel foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que deu o voto de Minerva para que Israel passasse a existir, resistir como nação em 1948. Ok? Então, fique e receba essa bênção. Se você está temente com as coisas que estão acontecendo no mundo e para essa nação, receba aí, que essa é uma nação que é abençoada por Deus. Você pode ver que está um caos aí em todos os lugares. Você que está temeroso, né? Mas fique aí que há alguns aí espirituosos, né? E principalmente judeus que dizem que Deus vai abençoar o Brasil porque o Brasil abençoou a volta do povo de Deus a se tornar uma nação, tá? Então a questão da crença no judaísmo é complexa. Embora o islamismo e o cristianismo tenham credos, breves declarações das principais crenças religiosas que são obrigatórias para todos os adeptos, os textos judaicos dos períodos rabínico, bíblico e clássico não desenvolvem declarações de credos semelhantes. Ok? O credo judaico é diferente do credo dos períodos rabínicos, né? E do cristianismo, tá? E do islamismo. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Posso continuar?
Então, vamos lá. Isso não quer dizer que os textos não refletiam sobre questões de crenças. Sempre refletiam, tá? É que o povo de Israel não parava para pensar. Eles certamente fazem. A Bíblia está repleta de crenças em Deus. Então, uma confiança ou segurança em Deus e sua lealdade para o seu povo. O que a Bíblia não contém são declarações proposicionais ou de credo sobre Deus ou sua essência. Ok? Bom, embora os textos rabínicos façam certas afirmações sobre a verdade de Deus, deixa eu traduzir isso aqui. O que é a Bíblia, gente? A Bíblia é a revelação sobre Deus, tá? Então, a gente precisou revisar, né? Mas até então, os rabinos antigos, os próprios judeus, eles não tinham essa forma de ler, né? De tentar falar como que era Deus, quem é Deus, né? Não tem essa forma. E a Bíblia não está nesse patamar de querer revelar, né? Ele traz, assim, os rabinos da antiguidade, eles tinham uma observância judaica, centrava-se no estudo e na observância da lei, da Torá, né? Então, a disciplina comunal foi instituída por infrações de comportamento, né? Por isso que eu falo, nosso Deus, ele é moral, né? O nosso Deus, ele obedece ou não obedece, é isso, né? E ele fala, né, que o nosso problema com Deus é se desviar da vontade dele. Então, a Bíblia, a literatura rabínica, exige fé, né? E por isso que Hebreus vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a gente precisa entender isso, irmãos, tá? Que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Então, isso começou a mudar na Idade Média, quando os judeus viviam em terras muçulmanas. Os pensadores muçulmanos definiram a crença em termos proposicionais, a crença de que certas coisas são verdadeiras, em oposição a uma crença mais geral em Deus. Os pensadores judeus, a fim de defender sua fé, começaram a pensar no judaísmo em termos, né, ter um outro olho, né, olhando mais dentro das escrituras sobre Deus, pensando mais em Deus, né, é, é, em defender a fé, né? Como defender a sua fé, entendeu? E aí que produz escritos e mais comentários e uma doutrina, né? De Deus, né? Aí eles vão pensar, né? Nessa forma, Deus existe, Deus é uma unidade absoluta, incomparável. Aí que eles vão construir que Deus é incorpóreo, ele não tem corpo. Mas até então eles não pensavam nisso, né? Deus existia antes do mundo, né? Deus é o único objeto adequado de adoração, né? Aí eles vão olhar mais, né? Mais vivendo, né? Diante dos palestinos e tendo que defender a sua fé em Deus, tá? A gente chama de apologética, né? Essa construção, né? Do Deus da Bíblia, né? A profecia, né? A profecia ocorre quando? Né? A profecia de Moisés é superior à de todos os outros, né? Você sabe que existe uma escalada, né, de profetas, né? Os maiores profetas, os menores na visão de Israel. Os profetas que vieram no passado virão no futuro, né? Então, porque até então o judaísmo em séculos, em milênios não tinha isso, tá? A Torá que possuímos foi revelada do céu, né? Então, em 1948, como nação, que ela começa a produzir isso, né? O que é esse livro? O que é a Torá, né? Porque até então eles só olhavam como lei, só como lei, tá? A Torá nunca será revogada ou alterada, ok? É isso que vocês precisam entender. E a gente já está terminando, tá? Eu falei para vocês que é grande, né? Deus conhece as ações dos seres humanos, né? Esse é debate, né? Deus recompensa os justos e pune os ímpios. O Messias virá no futuro, né? Vocês sabem muito bem que Israel está esperando ainda o Messias, né?
Para nós ele já veio, já foi, vai voltar e eles estão ainda esperando, né? Aquilo que é a nossa, para nós a segunda vinda, para eles ainda a primeira, tá? Então, e os mortos serão ressuscitados. Você sabe muito bem que os saduceus, que era um partido, né, ou uma seita no meio do judaísmo, não acreditava na ressurreição, né? E os fariseus acreditavam, tá bom? Posso continuar? Então, firme e forte aí. Já vamos terminar, tá? E Maimônides pretendia que sua lista de crenças básicas fosse aceita por todos os judeus, embora seja certamente a verdade que todos os futuros teólogos judeus estavam em diálogo com os seus princípios. Eles foram unânimes, como Maimônides esperava. Esse é o rabino mais conhecido aí da história de Israel. Maimônides é um dos principais, né? Hoje, quem pratica o judaísmo, você falar de Maimônides, para eles é o top dos rabinos, né? Pensa num pregador aí, eu não sei, um pregador que vocês acompanham, esse cara aí é o Maimônides no meio do judaísmo, tá? Então, diferentemente da Bíblia católica ou protestante, que é dividida em 4 partes, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Ela é dividida em Torá, Neviim, hebraico para profetas, Ketuvim, hebraico para escritos. E essa divisão, então, a gente fala Torá, Neviim e Ketuvim, tá? Então, são profetas, escritos e lei, né? E essa divisão dá origem ao acrônimo, né? Tanakh, às vezes soletrado como Tanakh, ou Tanakh, que pode ser considerado a palavra hebraica para o termo Bíblia hebraica, ok? Então, no judaísmo, ele inclui história, né, que inclui a narrativa das leis, profecia, sabedorias, né, ou os textos sapciais, né, sapcienciais, né, que é sabedorias, conselho como viver, como provérbios, salmos, né, e os hinos, né, os cânticos que é os salmos, né. Aí você tem o sacerdote que ensina o requisito da Torá, os profetas que falavam da palavra do Senhor, e escribas, os sábios, né, que escreviam e reproduziam a palavra do Senhor. Então vale dizer que a Bíblia hebraica faz afirmações de verdades teológicas que se repete por todos os livros. As reivindicações proeminentes incluem o seguinte. Então vamos... Deus é um Deus universal, que criou o mundo e estabeleceu uma ordem moral e universal. Esse é talvez, gente, o tema de toda a Bíblia hebraica. A Bíblia regularmente apela à criação do mundo como um ato legitimador. Por isso que nós somos criacionistas, tá? Da autoridade divina. Parte dessa criação é a criação de uma ordem moral, ok? O homem realmente se perdeu, né? E aí o pecado entrou, né? É uma ordem moral. E aí ele passa o que seria, né? O que é os mandamentos? Anota aí. O que é os mandamentos? Os mandamentos simplesmente é a boa, perfeita vontade de Deus, né? Então os seres humanos têm a responsabilidade moral de agir de maneira adequada, ok? Aqueles que querem realmente se aproximar de Deus, né? Conhecer Deus, tem uma obrigação, né? Por isso que o ser humano também, né, mesmo diante do caos do pecado, ele é um ser moral, né? Até no crime tem regras, né? Então, o ser humano é um ser moral, né? Não existe outro Deus. Curiosamente, a Bíblia hebraica não tem uma palavra para o nosso conceito moderno de idolatria, mas frequentemente proíbe 2 fenômenos interrelacionados à adoração de imagens, né? É isso que o texto fala, até mesmo uma imagem do único Deus verdadeiro, né? Não se pode fazer uma imagem, não pode reproduzir Deus. E a adoração de muitos deuses, o politeísmo, além de
além, né, ou em vez do único Deus verdadeiro, né? Não se pode adorar outros deuses, né? Não se pode fazer imagem do Deus, né? Nem do que está no céu, nem do que está embaixo da terra, e não pode ter outro Deus, né? E isso é que a Bíblia aponta. Deus é Deus da história. Deus é o responsável pelos acontecimentos humanos e tem uma participação na forma como os humanos se comportam, porque ele é Deus criador dos homens, né? Deus é pai, né? Por isso que ele tem esse relacionamento. O nosso Deus é um Deus, a teologia define aí, anota aí, isso daí não está aqui no material, anota aí, o que é Deus na teologia? Deus é um Deus pessoal, ele se relaciona comigo e com você. Por isso que ele está, né, na história do homem, ele se envolve na história do homem, né, ele está com o ser humano, ok? Deus mantém um relacionamento especial com Israel por meio de uma aliança e de uma lei revelada. E mantém também uma relação com a sua igreja, né? Tanto que a igreja é a noiva de Cristo, né? Então, a relação de Deus com o povo eleito é estabelecida mediante o quê? Uma aliança, um acordo entre Deus e Israel. E esse pacto, suas regras, bênçãos e maldições é completamente descrito dentro do livro, né? Então, isso é importante, tá? Então, é inegável que o judaísmo ocupa um importante papel na história do cristianismo e na história da humanidade como um todo. É a religião monoteísta, gente. Ela cumpriu seu papel, trouxe o esperado das nações. E hoje, ela é atualmente um pouco mais de 6 milhões de judeus que vivem em Israel e no resto do mundo. Esse número é cerca de 7 milhões mais ou menos. O judaísmo conta hoje aproximadamente com 13 milhões de adeptos, tá? Espalhado pelo mundo, tá? E mesmo contando com um número de seguidores inferior ao que tinha na Segunda Grande Guerra, antes do Holocausto, o judaísmo tinha mais de 13 milhões de seguidores. O judaísmo continua, certo, oferecendo, irmãos, um legado cultural, histórico, né, e forte. Sua compreensão nos permite enxergar melhor o cristianismo das demais religiões, tá bom? E monoteístas. Então, vamos lá. Nós vamos parar aqui. Deixa eu aqui. Então, a próxima aula nós vamos continuar aqui da terceira unidade, tá? Nós falaremos, né, do zoroastrismo, tá bom? Nós vamos falar dessa religião, que também é uma religião antiga, tá? Não e disseminada aí no nosso meio, tá bom? Eu vou pedir para Tamira orar aí encerrando. Ora por nós, Tamira. Ora sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma oportunidade que o Senhor permitiu, Pai. Estarmos aqui mais uma noite, Senhor, aprendendo, Pai, um pouquinho mais, Deus. Abençoa a vida do Micael, da sua esposa, abençoa, Pai, todos que acompanharam pelo Face, aqueles que ainda vão assistir. Abençoa a vida do pastor, da sua família, Pai. Nos guarde, Senhor, nos abençoe essa noite, Pai. Nos abençoe essa semana que inicia, Deus, que o Senhor esteja na frente, Pai. Nos ajuda, Pai, a compreender, entender e propagar também, Pai, suas escrituras, Senhor. Abre nosso conhecimento, dá sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, para melhor te servir e fazer a tua vontade, Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Eu espero que vocês entenderam. O material é muito extenso. Eu já vou mandar para vocês. Vocês vão ver que é enorme, né? É muita coisa. E vocês viram que ainda eu fui completando, né? Para poder
para poder enriquecer o conhecimento de vocês. Deus abençoe tremendamente, uma boa noite e segunda-feira que vem a gente continua, tá bom? Deus, Amém. até mais, Tamira. Até mais, pastor. Tchau.